Olá pessoal! Bem, então hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do livro chamado Meditações, do autor Marco Aurélio. Essa minha edição é da editora Princípios. Bem, essa edição é bem básica, bem simples, mas é uma edição bacana de se ler. Aqui tem algumas orelhas com notas explicativas sobre a vida do autor, mas se você quiser saber mais sobre a vida do autor, você vai ter que pesquisar um pouquinho. Mas aqui já deixa bem claro que Marco Aurélio foi um imperador romano, em Roma, e ele era um político, né? Sua família já vinha de pessoas envolvidas em política, pessoas poderosas da alta sociedade. E Marco Aurélio, aqui nesse livro, ele não foi um livro intencional para ser publicado. Marco Aurélio ele escreveu em seu diário muitas de suas meditações que aqui se encontram. Então não foi algo pensando em ser publicado, mas foi algo do íntimo do seu coração, do seu pensamento, do que ele queria ou pensava sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o poder, sobre variados tipos de coisa. Então não foi algo que ele quis assim publicar. Mas foi algo que, com o passar do tempo, né, pessoas ou historiadores encontraram e que hoje serve aí de base, né, de muitas coisas. Muitas pessoas utilizam frases desses livros, né, das meditações de Marco Aurélio para poder fazer palestras e até mesmo para aplicar em suas próprias vidas. Mas aqui nesse livro, conta-se de grande sabedoria de Marco Aurélio, né? Talvez você não concorde com todas as coisas que aqui se encontram, contudo, você há de concordar com ele em muitos aspectos do que ele fala. Marco Aurélio também ele foi um político, né? Ele foi um imperador, então ele foi um político, e também ele é considerado um filósofo. Mas aqui nesse livro, eu lendo ele, né? As pessoas chamam ele de filósofo, mas lendo aqui, eu vejo uma pessoa que aprendeu com a vida, né? Então, pode ser que ele tenha recebido esse título filósofo, mas assim, são coisas que as pessoas aprendem com o decorrer do ano, ou com o decorrer dos anos de sua vida, com o decorrer do tempo que as pessoas vão se tornando mais maduras. Então, eu achei que seria isso, né? Não que ele tenha feito estudos sobre esse livro para poder escrever aqui. Não, geralmente quando as pessoas erram e depois elas caem em si do erro cometido, elas tiram lições dali. Então, se elas escrevessem suas lições, parecidamente seriam meditações também a respeito delas, ou máximas que possivelmente depois elas poderiam aplicar na vida de outras pessoas, para ensinar a outras pessoas, visto que aquele erro, o resultado daquele erro produziu alguma mudança nela mesma. Então seria assim, mas ele é considerado também um filósofo. E aqui nesse livro, você pode ler ele intencionalmente mesmo para poder querer retirar muitas coisas boas. Então tem coisas que você pensa a respeito de muitas coisas e Marco Aurélio pensa da mesma forma, como por exemplo a respeito do juízo, né? Então ele fala muito sobre a integridade, sobre o caráter dos homens, sobre riquezas. Então ele fala sobre variados tipos de assunto e ele não somente fala, mas ele também pondera. Já no princípio desse livro, ele vai dar agradecimentos, tanto a família dele, né? Então, tanto a memória do pai, tanto as lembranças, na verdade, que ele tem do pai, quanto a mãe, o avô dele, professores e etc. Então ele é muito grato à família dele pelo que ele se tornou. Acabou se tornando imperador de Roma e uma pessoa que raciocinava sobre muitas coisas e que era ponderado. Então, no princípio do livro, ele vai falar o seguinte: com meu avô Vero, aprendi a ter boas maneiras e a controlar a raiva. Com as notáveis lembranças do meu pai, obtive um modelo de humildade e coragem. Com minha mãe, aprendi a ser religioso e generoso e a não somente evitar fazer o mal, mas também a pensar nele, a viver com simplicidade, algo nada costumeiro entre os abastados. Graças ao meu bisavô, não assisti a palestras e debates públicos, mas tive professores bons e competentes em casa. Também devo a ele o entendimento de que, para esse fim, deve-se gastar sem economia. Sobre o professor dele, ele vai dizer o seguinte:
Ensinou-me também a suportar o trabalho árduo, a não precisar de muitas coisas, a atender minhas necessidades sem incomodar os outros, a não interferir nos negócios de terceiros e a não dar ouvidos a calúnias contra eles. No livro também pode-se perceber que Marco Aurélio ele é muito ponderado sobre muitos aspectos. Então, isso se dá por conta de suas vivências. Por que eu penso a respeito disso? Porque independente se a pessoa é rica ou pobre, tá lá embaixo na sociedade ou lá em cima, as pessoas passam por dificuldades, sejam elas diferentes áreas. Você pega um diário desse, né, umas meditações dessas e pensa assim, nossa, essa pessoa passou por muitas coisas para poder chegar a esses tipos de conclusões. Porque geralmente as pessoas tendem a refletir mais ou tendem mais sabedoria quando elas passam por determinadas coisas que as fizeram sofrer. Bem, a gente espera que as pessoas não sofram para poder aprender, mas geralmente é isso que acontece. Então eu penso que talvez aconteceu isso também com Marco Aurélio. Talvez ele tenha passado por variadas situações ou pena de alguma pessoa, porque o governo, né, a vida de muitas pessoas estavam em suas mãos. Então, assim, se ele tomasse uma decisão errada, sendo que uma pessoa fosse inocente, talvez a mente dele, né, ele se culparia ali pro resto da vida. Então, esse tipo de peso de decisão estava nas mãos dele. Então, possivelmente por isso que aí veio também que ele teve muita sabedoria para poder escrever e lidar com aquele povo, lidar com pessoas que dependiam do governo dele. Então aqui ele vai falar sobre a justiça de um reino, a justiça de políticos, né? Que todas as pessoas devem ser justas. Inclusive aqui no momento ele vai dizer o seguinte, que para uma cidade ser justa, cada indivíduo deve ser justo, deve cultivar a justiça, deve observar todas as leis daquele local. Então, se um indivíduo viola uma lei, ele não está violando somente a ele mesmo, ele está violando uma cidade toda, está violando um país todo. Então, não se vive individualmente, a gente vive em grupo. Então, se caso uma pessoa fizer algo ruim, não está fazendo algo ruim somente para ela ou somente para aquela quem ela afetou, mas sim para todos aqueles que vivem em volta dela. Porque as pessoas elas tendem a agir com mais precisão, com mais firmeza, constância, quando algo está para atingir, quando ela vê que pode ser que ela seja deteriorada em algum sentido, principalmente nos bens materiais. Geralmente as pessoas ficam assim com o pé atrás, né? Mas quando é na casa do vizinho, tá tudo ok, tá tudo em paz. Mas é esse tipo de percepção que o Marco Aurélio ele quer trazer para as pessoas. Ele escreveu aqui, na verdade, do que ele pensava, né? Que se você não se preocupar também com o outro, automaticamente você não está se preocupando com você mesmo. Porque a vitória do outro também é a sua vitória. Embora talvez não te afete, todos os bens não sejam somente para você. Mas os resultados, o que ele for fazer, também vai refletir para toda a sociedade. Assim também vice-versa. Mas ele declarou várias coisas aqui que, assim, num vídeo não é possível colocar tudo. Mas eu vou ler uma parte que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: não consideres o que te falta tanto quanto o que já tens. Escolhe o que de melhor tiveres e percebe o quanto desejarias tal coisa, caso ela não fosse tua. Mas sede vigilante para não te comprazeres muito com ela. Assim, se ela te faltar, não ficarás aflito. Recolhe-te para dentro de ti mesmo. O poder racional que te governa naturalmente encontrará contentamento consigo próprio ao atuar com justiça e ao sentir a calma que tal ação traz. Apaga a imaginação, controla os impulsos brutais das paixões, restringe tuas energias ao tempo presente, observa com clareza tudo o que acontece a ti ou a outra pessoa. Divide e analisa todos os objetos em causa e matéria. Pensa na tua última hora. Deixe o pecado de outrem ficar onde está a culpa. Concentra-se no que é dito. Mergulhe em todos os acontecimentos e suas causas. Então, e o interessante aqui, nas meditações de Marco Aurélio, que esse livro foi escrito há muitos anos, as meditações que ele escreveu. Há muitos e muitos anos, e você pega esse livro e vê que a essência que as pessoas precisam para poder aprender a viver é a mesma de hoje.
Então, riquezas passam, vidas passam, bens materiais passam. Só que assim, a escrita, algo que me encanta, que a escrita transcende gerações. Interessante que o que ele escreve dá para as pessoas utilizarem em muitas coisas, como por exemplo em aplicações práticas em suas próprias vidas. Então ele vai falar também a respeito sobre a justiça, sobre a moral, sobre o juízo, sobre as leis. Então ele é muito pautado nisso também. Ele vai dizer o seguinte, uma pergunta que inclusive nós podemos responder para nós mesmos, a sua importância, a sua implicação e como que nós vemos hoje em dia ela, que é o seguinte: e se o sentido de erro moral também se extinguir, por que viver? Essa foi uma pergunta que ele fez ali no seu diário, que hoje são para os leitores. E se o erro, e se o sentido de erro moral, se as pessoas acharem comum errarem, se as pessoas acharem comum praticar o mal, por que viver? Existe um sentido em viver, sendo que a vida ela é bela, sendo pautada pela justiça, pela beleza das coisas simples e realmente belas. Então é uma reflexão aí, você com certeza, os leitores podem ler e já ir meditando sobre muitas coisas, né? E aí logo mais à frente ele vai falar, caminhem lado a lado com a ordem e a justiça. Então ele diz para si mesmo que ele caminha lado a lado com a ordem e com a justiça. Então, voltamos na reflexão. Todos os leitores, as pessoas, será que tem mesmo caminhado de lado a lado com a ordem e com a justiça? Mas será que nessa reflexão nós podemos ver que a sociedade em si ela é ordenada, ela é justa? E aí, o indivíduo em si, nunca olhando para o total, mas olhe para si. Será que, olhando para o indivíduo, será que nós somos pautados pela ordem e pela justiça? Marco Aurélio também, entre várias outras coisas, ele vai dizer sobre a arte da vida. Que a arte da vida, ela se compara muito mais com a de um lutador, do que com a de um dançarino. Claro que essas duas colocações existem em seus lugares, mas com um de lutador é o seguinte que ele quis dizer, que você deve se preparar para enfrentar os seus adversários, ainda que esses adversários seja você mesmo, seja com a sua preguiça, com a sua hipocrisia, com várias outras coisas que corroem as pessoas, né? Que corroem a sua moral, ou seja qual for o que impede o ser humano de crescer. Então ele fala que a vida ela se compara mais com uma luta. A arte de viver é comparada a uma luta, né? Então você pega aí, né? A gente vê soldados, policiais, né? Então eles não vão para a guerra sem a devida preparação. Contudo, ele diz no sentido mesmo filosófico, né, da coisa, de você se preparar para as batentes, para as labutas, para as batalhas da sua vida, né? Então, seus adversários podem ser realmente pessoas, ou podem ser algum tipo de coisa que tem te pedido também de se aprimorar, de ser uma pessoa melhor. Então, ele vai dizer o seguinte, a arte da vida é mais similar ao lutador do que ao dançarino. O primeiro precisa estar sempre pronto, com a guarda ativa e manter-se firme contra os esforços repentinos, inesperados de seu adversário. E também vai falar sobre algumas coisas, o seguinte, de querer agradar as pessoas, de querer pertencer a certo grupo, né? Então, aquela aprovação que as pessoas, cada vez que ela tenta entrar no grupo, as pessoas tendem a correr mais dela. Então, Marco Aurélio ele vai falar o seguinte, considera sempre como são as pessoas cuja aprovação desejas ter e como deve ser o caráter de suas almas. Então, essa tentativa de aprovação vai muito contrário ao que ele projeta, assim, o que ele pensou. Por quê? Já que você tem que raciocinar antes de querer entrar em um grupo, porque você deve avaliar quem são aquelas pessoas, qual é a ética delas, quais são os valores delas, como que são o caráter dessas pessoas, né? O que elas fazem, né? Se tem caráter duvidoso ali. Então, e inclusive nesse ponto é até bacana ser orientado, né? Orientar, na verdade, a pessoas que muitas vezes
tentam se enturmar ali, não conseguem, talvez elas são até boas para aquele grupo. E as pessoas veem nela grande potencial e não querem aceitá-la naquele grupo. E algo também que eu achei assim, uau, muito interessante, é do seguinte, que inclusive a própria Bíblia já diz, né? Sobre os desejos carnais. Então nós temos, né, ser humano, ele possui paixões, né, seja por várias coisas. E muitas vezes essas paixões carnais, elas tendem a destruir o ser humano, porque elas não têm hora nem momento. Quando elas vêm, aí as pessoas se tornam escravas de suas paixões. E aí Marco Aurélio ele vai dizer o seguinte, ó, nunca entregue sua alma aos desejos carnais. Então, assim, é algo interessante de se ler para você relembrar de muitas coisas, né, que talvez você tenha esquecido ou deixado de lado. Porque quando as pessoas se tornam escravas de suas paixões, né, paixão ela vem na hora e no momento que ela quer. Então, se as pessoas não aprenderem a dominar a si mesmas, elas serão desordenadas, elas serão escravas de suas paixões. E tem muitas pessoas escravas de suas paixões, seja de celular, seja de ficar deitado no sofá, seja da preguiça, seja escravas, né? Sei lá, tem gente que, assim, trabalho é bom, mas tem gente que ama o trabalho e que, assim, não estão conseguindo viver. Então elas passam a ser escravas de seus trabalhos também. Escravas somente do lazer, escravas somente de comida. Marco Aurélio também vai falar, gente, que sobre pessoas que muitas vezes perseguem as outras. Então, possivelmente, né, ele como imperador, né, tinha muitas pessoas ao seu serviço, pessoas leais, mas também tinha aqueles que não gostavam dele, né? Porque todas aquelas pessoas que são boas naquilo que fazem, que se destacam, muitas pessoas, ao invés de aplaudir, de querer pegar conselho, de ver a sabedoria daquela pessoa, tenta derrubar aquela pessoa. Então, Marco Aurélio ele vai falar o seguinte, que não é para as pessoas ficarem se importando com aquelas que não gostam dela. Então, você descobriu que é um motivo banal, a pessoa realmente está só com inveja, que a pessoa não quer, assim, não quer nem conversar com você para saber realmente quem você é, ele vai falar o seguinte, olha, alguém me desprezas? Deixe-o com isso. Trato de não fazer ou dizer nada que justifique seu desprezo. Alguém me odeia? Problema dele. Devo ser gentil e bondoso para com todos e estar disposto a desconsiderar o erro daquele que me odeia, não com o objetivo de repreendê-lo ou para exibir minha paciência, mas com legítima bondade. E aí ele citou um exemplo aqui de um homem, mas ele disse, por quê? E aí ele disse o seguinte, ó, trato de não fazer ou dizer nada que justifique seu desprezo. Porque hoje a sociedade, ela se culpa muito por conta do que as pessoas não gostam dela, né? Por que fulano não gosta de mim? Ou por que outra pessoa me olhou daquela forma? Eu acho que se reconhecendo, as pessoas, conhecendo a si mesmas, as pessoas não terão esse tipo de problema com certa frequência, com certo peso. E aí Marco Aurélio ele dá a dica. Então, se as pessoas não gostam da outra, deixe esse não gostar com a outra, né? Não fique tentando criar justificativas, você mesmo criar justificativas porque que a outra pessoa não gosta de você. Marco Aurélio também vai falar a respeito do que dá muito, né, a se falar, de que as pessoas precisam fazer aquilo que precisam ser feitos e no momento que precisam ser feitos. Então, as pessoas elas estudam, trabalham, cuidam do lar ou cuidam do seu trabalho, ou empreendem, ou são donas de casa. Enfim, as pessoas devem fazer as coisas no momento que elas devem ser feitas. Na verdade, não sentir vontade em fazer, mas fazer justamente porque precisam ser feitas, né? Porque o lixo, ele não sai para fora de casa sozinho. A poeira não sai dos móveis sozinho. A cama, ela não se arruma sozinha. Os livros ficam empoeirados, então eles não se limpam sozinhos, né? Então eles também, a capa envelhece, então eles não se encapam sozinhos. Então ele vai dizer o seguinte, do ato de você fazer aquilo que precisa ser feito, não daquilo que você desejaria. Não fazer aquilo que você quer fazer, porque nem tudo que o ser humano quer fazer, de fato, será benéfico para ele, correto? Então, quando o ser humano cresce, ele
será responsável por si mesmo. Quando ele era criança, era responsável por ele, os seus pais, ou o cuidador, e etc. Mas quando ele cresce, ele próprio é responsável por si mesmo. E quando ele era criança, vamos pegar as alusões aqui de os pais, né? Então os pais não davam muita bala para aquela criança, porque sabia que a bala geraria cárie, dores de dente futuramente. Porque sabia do peso que aquela atitude de dar muita bala para aquela criança resultaria. Enfim, não deu bala, a criança cresceu, os dentes são saudáveis, mas hoje ela se tornou um adulto. E um adulto responsável por ele mesmo. Então hoje as pessoas não estão tendo freio em seus próprios prazeres, né? Não sabe dizer aqui chega, eu vou até aqui, ou daqui eu não passo mais. E isso tem causado muita desordem na vida das pessoas, né? E aí acaba se descontrolando emocionalmente, financeiro, espiritual e etc. Então, eu senti isso, eu verifiquei isso na obra de Marco Aurélio. Essa percepção do dever, essa percepção do serviço, de que deve ser feito, né? De encarar a vida como algo divino todos os dias, né? A rotina, incorporar, né? Deus, que ele trata aqui bastante, incorporar na vida diária. Então, é um livro interessante, né, de você ler, muito interessante. Inclusive, esse livro, ele é dividido em 12 livros, então, assim, tem muitas porções boas aqui para vocês poderem aprender, gente. Eu confesso que a cada livro lido e a cada frase interessante que ele falava, eu já marcava, já grifava, já colocava algumas observações. Enfim, porque são coisas boas que nos interessam e que é aquela tipo de literatura que faz o ser humano crescer, que coloca ele pra frente, entende? Dá um chute assim no seu traseiro e fala assim, olha, ande pra frente. É aquele tipo corretivo de mãe, aquele coro que você olhou pra trás e falou assim, nossa, minha mãe fez bem, fez é pouco ainda. Enfim, os puxões de orelha também do Marco Aurélio são muito interessantes e assim, é agradecer, né, por conta dessas meditações, porque ajuda bastante o ser humano a ler, né? Não é uma literatura barata, não são coisas baixas, né, que ele escreveu, são coisas que enriquecem mesmo o ser humano, a vida intelectual, a vida com Deus, sua vida no pessoal, profissional e etc. Enfim, Marco Aurélio, ele se demonstrou aqui uma pessoa sábia, uma pessoa acima de sabedoria. Eu senti que ele era muito ponderado, né? Então ele não tinha muito excesso de muitas coisas, que inclusive ele falou sobre excessos e sobre esse tipo de coisa. Mas enfim, inclusive sobre a sabedoria, aqui ó, o que é mais doce do que a própria sabedoria quando estás consciente da tua segurança e felicidade de aprender e raciocinar? Enfim, são muitas coisas que, se deixassem eu falar tudo, ficaria aqui um vídeo imenso. Mas eu acho que eu consegui passar aquilo que eu queria passar para vocês sobre a obra de Marco Aurélio, Meditações. E se inscreva aqui no canal, deixe seu like para mim. E o meu e-mail é vlogsda92021@com.br. Se você tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. E deixe seu comentário aqui embaixo pra mim. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal.